Hipertensão arterial é uma condição clínica caracterizada pela elevação crônica das cifras tensionais, que geralmente não apresenta sinais e nem sintomas. Hipertensão arterial primária é assim chamada quando não se consegue identificar a sua causa. Enquanto isso, a hipertensão arterial secundária instala-se em consequência de outras doenças que, ao incidir diretamente sobre alguns mecanismos reguladores da pressão arterial, provoca a sua subida. Classificação da pressão arterial de acordo com a medida casual em ambulatório. Pressão arterial ótima, sístole, varia de 100 a 120 milímetros de mercúrio. Diástole varia de 60 a 80 milímetros de mercúrio. Pressão arterial normal, sístole, varia de 90 a 139 milímetros de mercúrio e diástole varia de 60 a 89 milímetros de mercúrio. Hipertensão arterial, sístole maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e diástole maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Geralmente, há uma convergência entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Isto é, se a pressão arterial sistólica aumenta, o esperado é que a pressão arterial diastólica siga esse aumento. Porém, em alguns casos, há uma divergência entre as duas pressões. Por exemplo, pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e pressão arterial diastólica menor de 90 milímetros de mercúrio. Este é um fenômeno patológico chamado hipertensão arterial sistólica isolada. Crise hipertensiva é uma situação clínica caracterizada pela elevação da pressão arterial sistólica maior ou igual a 180 e ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio. Classificação da crise hipertensiva. Urgência hipertensiva é a elevação da pressão arterial sem lesão aguda dos órgãos-alvos, como cérebro, coração, rins, em companhia. Só para se ter uma ideia, pré-eclâmpsia. Enquanto isso, a emergência hipertensiva é a elevação da pressão arterial com lesão aguda ou progressiva dos órgãos-alvos. A título de exemplo, acidente vascular cerebral, AVC, encefalopatia hipertensiva, infarto agudo do miocárdio, edema agudo pulmonar, eclâmpsia, dissecção da aorta, fisiopatologia. A pressão arterial depende do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração consegue bombear em 1 minuto para todas as partes do corpo, e da resistência vascular perfeita, que determina a pressão que o coração precisa exercer para bombear o sangue. No entanto, quanto maior for o débito cardíaco, maior será a pressão arterial. E quanto maior for a resistência vascular periférica, maior será também a pressão arterial. Entretanto, alguns fatores envolvidos na regulação da pressão arterial são sistema nervoso autônomo. É uma porção do sistema nervoso periférico que subdivide-se em duas partes, nomeadamente impulsos simpáticos mediados por adrenalina elevam a pressão arterial, por exemplo, em situações de agitação. Os impulsos simpáticos são ativados e impulsos parasimpáticos mediados por acetilcolina promovem a queda da pressão arterial. A título de exemplo, em situações de repouso, ou seja, os barroreceptores localizados no próprio coração, arco aórtico, bulbo carotídeo, entram em ação quando há uma elevação da pressão arterial. Informam o sistema nervoso central, que
por sua vez, inibe os impulsos simpáticos e ativa os impulsos parasimpáticos, com o objetivo de manter o débito cardíaco normal, entre 4 a 6 litros por minuto. No entanto, numa situação patológica, como na presença de toxina no sangue de origem exógena, bem como de origem endógena, os baroreceptores não desempenham sua função. O sistema nervoso, no entanto, o sistema renina-angiotensina-aldosterona também regula a pressão arterial, sobretudo quando há uma redução significativa do sangue. O rim libera uma enzima para a corrente sanguínea chamada renina. A renina circula na corrente sanguínea até chegar ao fígado, onde encontra uma proteína chamada angiotensinogênio. A renina entra em ação, transforma angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, por meio da circulação sanguínea, chega aos pulmões, onde ocorre a liberação de uma substância chamada enzima conversora de angiotensina, ECA. A enzima conversora de angiotensina transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um vasoconstritor, pois faz uma vasoconstrição que resulta em aumento da pressão arterial. Porém, não tem sido um aumento significativo. Por isso, a angiotensina 2 estimula a liberação de uma proteína chamada aldosterona. A aldosterona, por sua vez, aumenta a absorção de sódio e água, resultando em aumento do volume sanguíneo, da resistência vascular, do débito cardíaco, elevando a pressão arterial. Além destes mecanismos, a aterosclerose, que é o endurecimento das paredes arteriais, fazendo com que as mesmas percam a elasticidade e a capacidade de se acomodar de acordo com as suas variações sanguíneas, também promove a elevação da pressão arterial. E outros tipos de alterações mecânicas, estruturais ou funcionais. Quadro clínico. A hipertensão arterial é uma condição patológica silenciosa. Significa que pode não apresentar ou evidenciar sinais e nem sintomas. Por isso, vale a pena medir a pressão arterial de todos os pacientes e pelo menos uma vez por ano em indivíduos previamente normotensos. Como diz o ditado, na medicina, nem sempre 1 mais 1 é igual a 2. Quer dizer, em alguns indivíduos pode apresentar sinais e sintomas. No entanto, quando sintomáticos, manifesta-se com o seguinte quadro clínico: dor de cabeça, geralmente predomina na região da nuca, zumbidos no ouvido, visão embaçada, tonturas caracterizadas pela sensação rotatória do corpo e ou objetos presentes no local em que o indivíduo se encontra. Palpitações. Geralmente os pacientes referem a sensação do coração querendo sair pela boca. Sinais de perigo. Epistaxe ou sangramento nasal. Pode estimular ou intensificar a ativação dos mecanismos compensatórios, como o sistema renina-angiotensina-aldosterona, agravando ainda as complicações da hipertensão arterial. Dor no peito é um sinal de alerta para problemas cardiovasculares. Alterações neurológicas. Geralmente cursa com dificuldade para falar e ou confusão mental. Exames complementares e diagnóstico. Existem situações que atrapalham o diagnóstico. Efeitos de jaleco ou avental branco. Ocorrem diferenças nas medidas da pressão arterial obtida durante a consulta e fora dela, seja por meio de medida ambulatorial da pressão arterial, MAPA, isto é, o utente que sai de casa para uma unidade sanitária, seja por meio de medida residencial da pressão arterial, MRPA,
num paciente internado e pressão arterial mensurada por um profissional de saúde, ou automedida da pressão arterial, AMPA, num paciente, ou seja, pressão arterial mensurada pelo próprio paciente ou seus familiares. Os exames laboratoriais, como bioquímica, nos ajudam a verificar parâmetros de ureia, creatinina, para descartar ou confirmar doença renal e não só. Raio-x de tórax, se houver suspeita de insuficiência cardíaca, aneurisma de aorta, eventual acometimento ou comprometimento pulmonar. Portanto, a medição da pressão arterial é a chave do diagnóstico. Tratamento farmacológico, bloqueadores de canais de cálcio, amlodipina, nifedipina, bloqueadores dos receptores de angiotensina, irbesartana, inibidores da enzima conversora de angiotensina, catopril, enalapril, lisinopril, em companhia.